vamos mergulhar numa das obras mais influentes de todos os tempos, A Cidade de Deus, de Santo Agostinho. É uma obra gigante, de facto. Gigante. E para dar algum contexto, estamos no início do século V, o Império Romano, aquela superpotência que parecia eterna, está a fraquejar. E em 410 acontece o impensável. Roma é saqueada. Um choque tremendo para a mentalidade da época. Exato. E claro, as pessoas procuram um culpado, o alvo mais fácil. O cristianismo, a nova religião. A acusação era simples. Ao abandonar os deuses antigos, Roma perdeu a sua proteção divina. E é neste caldeirão de crise que Agostinho, um bispo no norte da África, decide escrever esta obra monumental. O que começa como uma resposta a essa acusação transforma-se em algo muito, muito maior. Numa reinterpretação completa da história, certo? Completamente. Da história, da política, do propósito da vida humana, as fontes que temos são excertos que nos mostram o coração do argumento dele. A nossa missão hoje é mesmo essa. Navegar por essa lógica e extrair as ideias que acabaram por moldar o pensamento ocidental durante séculos. Exato. Então, vamos ao ponto de partida. Os pagãos dizem: isto é culpa vossa, cristãos. Os nossos deuses estão zangados. Como é que Agostinho sequer recomeça a responder a uma acusação tão enraizada? É aqui que a genialidade retórica dele se revela. Ele não começa por defender o cristianismo. Ele vira-se e ataca a premissa. Como assim? Ele pergunta: estes deuses que vocês dizem que nos abandonaram, alguma vez foram úteis? Alguma vez fizeram alguma coisa pela moralidade de Roma? E a prova que ele usa é fascinante. Ele não vai para testes filosóficos, aponta para a cultura popular da época. Cultura popular? Tipo... Os jogos cênicos. Basicamente os espetáculos de teatro que eram super populares e que se realizavam em honra dos deuses. Ele escreve, por exemplo, as festas para a deusa Berecíntia, a mãe de todos os deuses. Certo. E durante estas festas sagradas eram representadas peças e cantadas canções de uma obscenidade tão atroz que... E a ideia dele é esta. A própria mãe dos atores teria vergonha de as ouvir em casa. Que argumento incrível. Ele está a usar o entretenimento deles contra eles. A lógica é: como é que se pode esperar que deuses que se deliciam com esta imoralidade pública possam inspirar virtude? Precisamente, a crítica dele é demolidora. Ele diz que estes deuses não só não ajudavam, como ativamente corrompiam a moral. E este é o primeiro nível, a total ineficácia moral. E ele vai buscar os próprios historiadores romanos, como Salústio, que já diziam, séculos antes de Cristo, que a República estava perdida e moralmente inexistente por causa da corrupção e das guerras civis. A pergunta de Agostinho é: onde estavam os vossos deuses para impedir isto? Certo, o argumento moral é devastador. Mas eu imagino um romano a retorquir: está bem, os deuses não eram professores de filosofia, mas eram os nossos protetores. A sua função era guardar as muralhas. Pois essa era a outra grande acusação, a da proteção divina. E como é que ele lida com isso? De forma implacável, com uma lista enorme de desastres que aconteceram a Roma muito antes de o cristianismo ter qualquer influência. Ele lembra-as do saque de Roma pelos gauleses, séculos antes, das guerras civis sangrentas, das pragas, das fomes. A lista continua. Exato. E a cada exemplo, a pergunta implícita é a mesma. Onde estava Júpiter quando isto aconteceu? Ele conclui que culpar o cristianismo pelos problemas do século V, ignorando todo este histórico, é, de uma hipocrisia inacreditável. Então, se não foram os deuses que fizeram Roma grande, o que foi? Agostinho nega a glória do Império? Não. E é aqui que o argumento dele se torna muito subtil, muito psicologicamente profundo. Ele não nega a grandeza de Roma. Ele atribuía a certas virtudes humanas dos primeiros romanos. Mas ele redefine essas virtudes. Redefine-as completamente. Ele identifica o motor por detrás da dedicação romana como o amor ao elogio e o desejo de glória. Eles queriam ser lembrados, ser louvados e por isso sacrificavam tudo pela pátria. Mas, espera lá, o amor ao elogio não soa exatamente como uma virtude. Soa mais a vaidade. Lá está. Na visão de Agostinho é um vício, mas, e esta é a chave, era um vício que conseguia dominar vícios piores, como a ganância ou a cobardia. O desejo de glória fazia com que um general não fugisse da batalha. Certo. Impedia um mal maior. Exatamente. E Agostinho diz que Deus, vendo esta, digamos, virtude relativa, concedeu-lhes uma recompensa à altura. Um império terreno, uma glória temporal. Foi um prémio neste mundo por uma virtude deste mundo. Fascinante, é uma análise muito pragmática. Mas isso leva-me a uma questão ainda mais difícil. Se Deus estava no controle,
porque é que ele deixou os godos saquearem a cidade e punir toda a gente, incluindo os cristãos fiéis. Parece profundamente injusto. E essa é precisamente a pergunta que os contemporâneos de Agostinho estavam a fazer. É o cerne da obra. A resposta dele mudou a forma como o cristianismo ocidental entende o sofrimento. E qual é a resposta? Ele argumenta que nesta vida os bens e os maus são, na sua maioria, distribuídos por todos, bons e maus. Ele usa a famosa imagem do Evangelho: Deus faz o seu sol nascer sobre os maus e os bons. Portanto, é quase como um equalizador, uma forma de nos lembrar para não darmos demasiado valor às coisas deste mundo. Exatamente. Agostinho viu um propósito pedagógico nisto. Se só os maus fossem ricos, as pessoas podiam pensar que a riqueza é má em si. Se só os bons sofressem, as pessoas fugiriam da virtude. Ao partilhar os bens e os maus, Deus ensina-nos a não desejar as coisas boas que até os maus têm, nem a temer os males que até os bons sofrem. O valor real está noutro lugar. E para os cristãos que sofrem, há um propósito adicional, imagino. Um teste e uma purificação. Agostinho pergunta de forma retórica: será que mesmo os cristãos não têm apegos secretos a esta vida? Pecados escondidos que merecem uma correção? A perda de bens materiais ensina o desapego, revela qual é a verdadeira riqueza de uma pessoa, a opulência do homem interior. E ele leva esta lógica a extremos surpreendentes. Fiquei particularmente chocado com os exemplos que ele dá sobre a negação de um enterro digno ou, de forma ainda mais intensa, sobre a violência sexual sofrida pelas mulheres. Sim, esse ponto é absolutamente radical para sua época e talvez até para a nossa. Num mundo onde a honra de uma mulher estava ligada à sua integridade física, Agostinho insiste que a castidade é uma virtude da alma. Reside na vontade. Reside na vontade. Se a vontade não consentiu, a virtude permanece intacta, por mais que o corpo tenha sido violado. A violência mancha o agressor, não a vítima. Uau, isso é incrivelmente poderoso. Ele está dizendo que a virtude é puramente uma questão de intenção, independentemente do que aconteça ao corpo. Imagino que tenha sido uma mensagem consoladora, mas também controversal. Sem dúvida. E é por isso que ele argumenta com tanta veemência contra a prática de mulheres que se suicidavam depois de serem violadas para salvar a honra. Para Agostinho, isso era um erro trágico. A violação foi um crime sofrido. O suicídio seria um pecado cometido. Ele desloca o centro da identidade humana do corpo para a alma. É uma mudança de paradigma. Percebo, então, Agostinho está a construir um sistema de pensamento novo. Ele já demoliu a religião romana, já redefiniu o significado do sofrimento. Parece que ele está a traçar uma nova linha divisória através de toda a humanidade. Essa é a forma perfeita de o colocar. Ele está a traçar uma linha que cria duas comunidades, duas sociedades que ele chama de as duas cidades. A cidade de Deus e a cidade dos homens. Exatamente. E toda a história humana, para ele, é a história da interação e do conflito entre estas duas cidades. E pertencer a uma ou à outra não tem a ver com onde se nasce ou... Nacionalidade, certo? Ok. É algo interior. Exato. Não são impérios geográficos. Estão misticamente entrelaçadas em todas as nações, todas as famílias. A distinção baseia-se naquilo que se ama. Nas palavras famosas de Agostinho, 2 amores fundaram 2 cidades. A cidade terrena, fundada no amor de si mesmo até ao desprezo de Deus. E a cidade celestial, fundada no amor a Deus até ao desprezo de si mesmo. Precisamente. E quando ele fala de viver segundo a carne, que define a cidade terrena, é importante clarificar. Não se trata só de prazeres corporais, pois não. De todo. É um ponto crucial. Agostinho apoia-se no apóstolo Paulo, que na sua lista de obras da carne inclui coisas como inimizades, porfias, heresias, invejas. Ora, estes são vícios da alma, do espírito. Certo. Viver segundo a carne significa, na verdade, viver segundo o homem. Viver como se o ser humano fosse a medida de tudo, tendo como objetivo último a paz e a glória neste mundo. E em contraste, viver segundo o Espírito é viver orientado para Deus. A cidade de Deus, enquanto peregrina na terra, também usa a paz terrena, mas não a vê como o fim último. Vê-a como um meio para atingir o seu verdadeiro objetivo, a paz eterna. A diferença fundamental é o objeto último do amor e da esperança. E o drama da história é que estas duas cidades coexistem, misturadas e só serão separadas no juízo final.
Se a humanidade está tão fundamentalmente dividida, tem de haver uma história de origem para isso. Segundo Agostinho, em que momento é que esta fratura aconteceu? Onde é que tudo correu mal? A resposta dele, claro está, na história de Adão e Eva e no pecado original. Mas, mais uma vez, a análise dele é incrivelmente subtil. O problema não foi o ato de comer um fruto. O fruto era mau apenas porque era proibido. O cerne do pecado foi a desobediência. Foi a desobediência nascida do orgulho. O desejo de serem os seus próprios deuses, de decidirem por si mesmos o que era o bem e o mal. Foi a preferência da sua própria vontade em detrimento da do Criador. Portanto, um ato de orgulho, de autoafirmação. E quais foram as consequências imediatas dessa escolha para a natureza humana? As consequências, na visão dele, foram catastróficas. A primeira foi a perda da harmonia interior. A alma rebelou-se contra Deus e, como castigo, o corpo rebelou-se contra a alma. E a manifestação mais clara e humilhante desta rebelião é o que ele chama de libido vergonhosa. E temos de ter cuidado com essa palavra. Libido não é o mesmo que o nosso conceito freudiano, pois não? Não, é um conceito mais vasto. Não se refere apenas ao desejo sexual, mas a qualquer impulso do corpo que se move por si mesmo, muitas vezes contra a nossa vontade consciente. Os órgãos sexuais são o exemplo mais flagrante disso. Esta desobediência dos nossos próprios corpos é um espelho da desobediência original da nossa alma a Deus. E ele até faz uma especulação fascinante sobre como a procriação funcionaria no paraíso antes disto. É uma ideia incrível, não é? Ele conjectura que, num estado de inocência, a geração de filhos seria um ato totalmente sob o controle da vontade. Os órgãos reprodutivos obedeceriam à mente tão calmamente como as nossas mãos obedecem hoje. Seria um ato deliberado, tranquilo, sem a compulsão da paixão. Portanto, esta natureza humana fraturada, com esta rebelião interna e agora sujeita à morte, é a condição em que todos nascemos. Parece uma situação sem esperança. Como é que se sai disto? Exatamente. A condição humana é de tal forma miserável que se torna impossível para o homem salvar-se a si mesmo. E isto cria a necessidade absoluta de um mediador. Alguém que possa fazer a ponte sobre o abismo que se abriu entre a humanidade e Deus. E esse mediador tem de ter uma natureza muito específica. Tem de ser, paradoxalmente, as duas coisas ao mesmo tempo. Humano e divino. Certo. Agostinho aqui contrasta Cristo com os demónios da filosofia platónica. Ele diz que os demónios não servem porque, embora sejam imortais, são infelizes e orgulhosos, e o orgulho deles só nos pode afastar mais de Deus. Mas Cristo, na sua teologia, é diferente. Na visão de Agostinho, Cristo é um mediador perfeito. Por ser humano e mortal, pode identificar-se com a nossa condição, partilha a nossa mortalidade. Mas por ser Deus, é eternamente feliz e justo e pode oferecer-nos a sua felicidade. Ele deixa a nossa condição para nos poder elevar à sua. É a única ponte possível no sistema agostiniano. E assim o círculo fecha-se. Começámos com o caos da queda de Roma, vimos Agostinho a desmantelar a velha religião, a reinterpretar o sofrimento e a apresentar esta visão épica da história como um conflito entre duas lealdades, dois amores. Torna-se uma narrativa linear, com um início, um meio e um fim. E o verdadeiro drama não são as batalhas dos livros de história, mas a luta invisível que se trava no coração humano entre a cidade de Deus e a cidade do homem. O que nos deixa com um pensamento final verdadeiramente provocador. Agostinho é bastante radical na sua conclusão sobre a virtude. Ele argumenta que, sem a verdadeira religião, que para ele é, obviamente, o culto ao Deus único, não podem existir verdadeiras virtudes. Exato. Para ele, até o melhor de Roma, o seu patriotismo, não era uma virtude verdadeira, porque a sua motivação última era a glória humana. Era um vício esplêndido, talvez, mas ainda um vício. Isso levanta uma questão que ecoa até aos nossos dias, talvez mais forte do que nunca. Será que uma sociedade pode ser genuinamente justa e boa, baseando-se apenas em valores escolares, humanos? Ou será que, como Agostinho insistia, a virtude autêntica requer uma orientação para algo transcendente, algo para além de nós mesmos? É uma pergunta para continuar a refletir.